Oi, eu seja bem-vindo a mais um episódio de podcast do Fredilson. Minha Fredilson e hoje nos fala sobre disciplina institucional. Ano passado aconteceu três coisas no nosso país que está dando uma boa oportunidade para analisar a situação de liberdade e cumprimentos de regras na Cabo Verde. Jornal Online O País multado para a RC para uma notícia que publica acusa deputado Rui Semedo de furta-luz. PICV pune militantes para morrer voto a favor de proposta de regionalização de governo ou abstém. E comandante de polícia Elias Silva suspenderam para morrer coisas que fala sobre estado de justiça na Cabo Verde. Como no domingo passado, dia 3, nos celebra o 28º aniversário de primeira eleição multipartidária no país, ou seja, primeira vez que a democracia praticaram no país, no começo para falar sobre um dos quatro pilares de democracia. Imprensa. No começo então, para caso de controvérsia entre jornal O País e deputado Rui Semedo. Em agosto do ano passado, o país publicou um artigo de notícia sobre o suposto envolvimento de deputado Rui Semedo num alegado roubo de eletricidade. Naquele breve artigo de 5 parágrafos, o jornal Flama Eletra descobre o alegado esquema de roubo de eletricidade, que supostamente dá à empresa prejuízo de centenas de contos, e a Eletra autua deputado que estava tem que responder na justiça. Aquele artigo lhe torna viral e faz manchete em várias plataformas de notícia e nas redes sociais. Entretanto, Rui Semedo defende-se a cabeça de notícia, tinha uma notícia de fake news e flama que o que acontece era uma conspiração contra ele, um cabal acima de Paul, para estragar essa imagem e de PICV. Aproveita ainda para flama quem aqui autuado foi ser filha para morrer que é dona de casa e me sabava apresenta queixa contra o jornal do país que tenta estragar seu nome e sua integridade moral e contra a letra para morrer ele que provavelmente dá o país informação sobre esse alegado roubo de eletricidade. Depois de resposta de Rui Semedo, a letra vem dessa versão de história. A empresa flama de facto, faz uma vistoria e acha a ligação clandestina de eletricidade na casa de Rui Semedo. Tinha 3 fios que levam eletricidade de rede pública para dentro da casa de Rui Semedo, mas só um desses fios é que se passava para o contador, ou seja, só um terço de eletricidade que se contado. E uma daquela vistoria lá passa um auto, sem falar para quem é que foi, se foi para o Rui Semedo ou para sua filha. E fala também, mas se comunicação social fica a saber de situação por outras vias, é que esse problema, e uma empresa sempre exige seus funcionários máximo sigilo naquela situação ali, mesmo sendo crime de natureza pública. Que é a versão de que as 3 partes envolvidas na situação, o país, Rui Semedo e Eletra. Agora, em outubro, cerca de 2 meses depois que o país publica aquela notícia, não fica a saber, mas Rui Semedo apresenta queixa na Justiça contra a Eletra e na Justiça e Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, a ARC, contra o país. E aquela agência reguladora lá dá deputado razão. No documento de 94 páginas que está publicado no site da ARC, a agência te informa que membros do Conselho Regulador decidem por unanimidade aplica um processo de contraordenação contra a Agência de Grafismo e Comunicação Limitada, que é dono de Jornal do País, para eles consideram um artigo de Jornal do País que foi rigoroso, isento e objetivo, e um jornal que segue princípios éticos legais de rigor informativo e que ouve tudo das partes envolvidas, ou seja, Rui Semedo e Eletra, e põe em causa a imagem e bom nome de Rui Semedo. A ARC da Jornal do País uma multa de 50 mil escudos. Depois de sair aquela decisão da ARC ali, houve várias reações nas redes sociais e na comunicação social, principalmente a condena a decisão da ARC. Na minha opinião, que as mais notável foi de diretor executivo do Jornal do País, Alírio Cabral Gomes, de colunista José Antônio dos Reis e de presidente do Partido Juventude para a Democracia, JPD, Euclides Silva, tudo contra a decisão da ARC. Entretanto, em novembro de ano passado, o Jornal do País entra com um processo na Justiça contra a decisão da ARC, com o objetivo de anular a decisão, arquiva o processo e ainda faz a ARC pagar uma indemnização para perdas e danos. Que ali foi um apanhado temporal de eventos naquele ponto ali. Gosse não passa para análise. Para contextualizar, Rui Semedo queixa um artigo de O País é uma difamação que foi feita para causa dano de sua personalidade baseado numa acusação sem fundamento de um crime que comete e que provado mas existe. Portanto, difamação, inverdade, acusação sem prova. Uma pergunta que surge ali é que as acusações de deputado Rui Semedo ali tem alguma razão?
Antes de no job raciocínio que leva a RC a ser veredicto, no job para conteúdo de artigo de Jornal O País, resposta de Rui Semedo e Eletra e versão de representantes de Jornal O País e de Rui Semedo na audiência com a RC. Começa o artigo. Artigo começa com o título Roubo de Energia, deputado Rui Semedo autuado pela Eletra. Rui Semedo foi autuado. Segundo o Rui Semedo, que foi autuado para morar ele cada dono de casa de sua filha. Como o Jornal O País que faz afirmação de auto, ele que deve prova. Como não nenhuma parte de artigo que apresentar prova, Eletra que corrobora e acusado nega, aquela afirmação ali fica sem valor. 2. Primeiro parágrafo do artigo está falando: vice-presidente do PAICV e antigo ministro vai ser levado à procuradoria para justificar sua atitude que lesou os cofres da Eletra. Pergunta-lhe que atitude? Seria, por acaso, roubo de energia? Certamente, sei que não se interpreta aquela afirmação ali. Portanto, o jornal sabe, não só Rui Semedo rouba eletricidade, mas também roubo lá prejudica a Eletra e mais sabe o valor daquele prejuízo lá. Centenas de contos, se afirma no parágrafo seguinte de notícia. Onde também afirma que Rui Semedo está a contas com a justiça. Agora, segundo coisa que Rui Semedo falou no comunicado de imprensa e na audiência com a ARC, mas que a autora para a Eletra não recebe nenhuma notificação da FLA a ser investigado para a justiça. No comunicado de imprensa do Jornal do País, o diretor fala que se alguém mora numa casa onde mostrar um morador de facto só usa luz ilegal, que é um crime público, é lícito ou não fala que aquele alguém está a par com a justiça. Que ali é chamado especulação, que apresenta uma conclusão sem prova concreta. No mesmo comunicado, o diretor nega, mas o jornal afirma ou insinua que Rui Semedo é culpado do que quer que seja. Aquele ponto ali é contraditório, tanto com o parágrafo anterior que eu mencionava antes, como também com o último parágrafo de artigo que está falando que aquele episódio de roubo de eletricidade que envolve Rui Semedo acaba com a tese, mas só gente pobre de baixa renda que rouba eletricidade. Dentre os outros 3 parágrafos que falta analisar no artigo, o Eletra confirma 2, nomeadamente sobre dia de vistoria e descoberta de ligação clandestino, e auto, mas sem indica para quem é que foi. Tem várias afirmações naquele artigo ali que, para mim, merece esclarecimento. Rui Semedo autuado ou não? Ele é culpado de roubo de eletricidade ou não? Modo que o jornal fica a saber de quantia que Rui Semedo lesa a Eletra. Isso menciona ou mostra nenhum documento, isso menciona nenhuma fonte. Que ali está levando para onde que é a reação contra a decisão da ARC que menciona anteriormente. Artigo de opinião do psicólogo José Antônio dos Reis. Daquele artigo ali entra apenas um ponto que acho mais relevante para aquela análise ali. Fontes. No artigo, José Antônio dos Reis menciona a linha A de artigo 6 da Lei de Comunicação Social que está falando que a imprensa deve comprova veracidade de informação através de, sempre que possível, várias fontes e garante mais do que uma versão de história. E menciona também o artigo 16, que define fontes e seu papel, que ali tudo argumenta contra o uso do artigo 6 por parte da ARC para dar seu veredicto naquele processo ali. Resumidamente, como que é indicado fontes no artigo, isso quer dizer que uma fonte é próprio jornalista, ou seja, o jornalista hoje é Rui Semedo rouba eletricidade, hoje a Eletra atual e hoje a canto que rouba eletricidade custa elétrica. Nesse caso, claro, que faz sentido se aplica artigo 6, se a ARC faz. A decisão da ARC baseia sobretudo no dever de jornalista de comprovar a verdade dos factos e houve partes interessantes respeitando o rigor e objetividade de informação, respeito para a honra e consideração de pessoas, que constituem um dos limites de liberdade de expressão de imprensa e também presunção de inocência. Mas nada de que as bases de ARC ela faz sentido se, existe uma fonte oficial que tem provas concretas e 2, fonte sabe concretamente uma pessoa rouba eletricidade mesmo antes de justiça começa a investigar. Como menciona no início, a imprensa é 4º pilar da democracia e tem como função monitoriza, fiscaliza que os outros 3 pilares, nomeadamente legislativo, executivo e judicial, e informa público sobre isso. Em suma, a imprensa é olho e ouvido do povo. E numa altura que nos está hoje, que os outros pilares constantemente usam rótulo de fake news para quebrar a credibilidade da imprensa e enfraquecer a importância, é preciso, mais do que nunca, ser rigoroso, objetivo e imparcial
e para aquele que existem regras que está pautando. Que é tudo, obrigado por assistir, até o próximo episódio, eu fico direto.